Bem, como combinamos na última aula, hoje vamos dar início a esta nova sessão. Certo ou errada, eis a questão. A questão que foi pedida pela turma de vocês e por várias outras foi essa. Duas ilhas têm o mesmo potencial de produção agrícola. Uma das ilhas tem uma população humana de hábito alimentar essencialmente vegetariano e na outra uma população humana de hábito alimentar essencialmente carnívoro. Considerando o fluxo de energia e de matéria em um ecossistema, explique em que ilha a população humana deverá ser maior. Essa foi a questão 3 da nossa atividade 1. E aí, como essa atividade já foi corrigida, eis a resposta. Na ilha onde a população humana é vegetariana. No fluxo de energia nos ecossistemas, há uma perda de aproximadamente 90% na passagem de um nível para outro. Dessa maneira, a população humana nessa ilha funciona como consumidor primário, com maior aproveitamento energético. Se vocês repararem bem, a questão ela dá margem para muitas interpretações, sendo que essa aqui é apenas uma delas. Note que a questão está até bem elaborada. Já a resposta, depois de ter feito a correção e fazer a análise para produzir esse vídeo, eu percebi que não é tão completa assim. Mas como eu já falei para vocês várias vezes, confira sua resposta, pergunte ao professor, porque às vezes há margem para você responder de mais de uma forma. Como eu tinha que escolher uma, então a que eu coloquei na correção foi essa resposta aqui. Mas, como eu vou mostrar para vocês agora, dá para interpretar de diferentes maneiras. Então, vamos ilustrar agora a questão para vocês entenderem. A questão falava em duas ilhas, que agora nós vamos chamar de Ilha 1 e Ilha 2. E aí também falava sobre a forma de alimentação das populações que lá viviam. Uma era vegetariana e a outra era carnívora. E aí perguntava, de acordo com essa observação, em qual ilha haveria uma população maior, levando-se em conta principalmente a forma de alimentação. Vamos seguir aqui com a análise. Ilha 1, Ilha 2, e aí vocês sabem que a fonte primária de energia para qualquer ambiente, logo para a Ilha 1 e para a Ilha 2 também, vai ser o Sol. Mas aí vamos dar mais detalhes aqui. Vamos analisar agora em separado. Vamos pensar agora somente na Ilha 1. Na Ilha 1 nós temos então o Sol como fonte primária de energia. Esse Sol vai produzir energia que vai ser absorvida pelas plantas, que são os produtores, como nós já vimos antes. Dos produtores, vão servir de alimento já para seres humanos. Ou seja, o Sol produz energia que vai ser absorvida pelas plantas, e das plantas há uma transferência de energia para humanos. Só que essa taxa aqui, vamos sempre lembrar disso, é de 10%, ou seja, os outros 90% vão ser consumidos pelo próprio organismo e vão ser liberadas principalmente na forma de calor, já que praticamente toda a atividade biológica libera energia na forma de calor, porque é preciso produzir calor para gerar, por exemplo, uma reação química para que uma célula funcione. Vamos ficar nesse exemplo. Então, entendida a cadeia alimentar da Ilha 1, vamos analisar agora a cadeia alimentar da Ilha 2. De novo, o Sol como fonte primária de energia. Esse Sol vai liberar energia para os produtores. Lembre-se que os produtores vão absorver a energia, mas vão precisar de 90% dessa energia produzida para seu próprio metabolismo. 10%, portanto, vão ser transferidos para o próximo nível trófico, que é o consumidor primário. Como esse consumidor primário vai servir de alimento para os humanos que vão surgir lá na frente,
Eu pensei em colocar gado aqui, mas aí é uma ilha, você pode pensar também que é um ambiente selvagem, podem ser animais selvagens, mas vamos ficar no exemplo para resumir bem aqui a questão, para você pensar, não vamos ampliar tanto, vamos pensar em gado. Lembre-se que apenas 10% dessa energia dos produtores, que foi absorvida lá do Sol, vai ser transferida para o próximo nível trófico, que aqui é o do gado. Desses 10%, 90% vão ficar retidos aqui no próprio nível trófico também para manter o metabolismo desses animais. E apenas 10% vão ser transferidos para os seres humanos, na forma dos derivados que eles produzirem. Pode ser carne, mas também pode ser leite. Aí, diante de tudo isso, a questão não pergunta, mas é bem óbvio que se você compara as duas cadeias alimentares, quanto mais elos tiver na cadeia alimentar, mais vai haver perda de energia até chegar aqui nos seres humanos. Mas não foi só isso que a questão perguntou, já que não levava em conta apenas energia. Falava também do crescimento populacional. Claro que para uma população crescer necessita energia. Mas aí, numa questão do Enem, que abrange bem mais conhecimento, você pode levar em conta mais alguns fatores, como, por exemplo, são fatores para o crescimento populacional. O que? Vamos levar em conta apenas mais dois. É claro que vai ter bem mais, mas para resolver a questão vai ser suficiente. Vamos pensar em disponibilidade de alimento e tempo, já que sem haver alimento disponível, uma população não tem como crescer. Todo mundo concorda com isso, né? Então, vamos levar em conta aqui a alimentação das duas ilhas novamente. Uma ilha era vegetariana, a outra era carnívora. Nós vimos que o potencial energético é maior aqui porque tem menos elos na cadeia. Então, quem se alimentar diretamente de vegetais vai assimilar mais energia vinda do sol. Logo, aqui vai ser menos. Mas também tem uma outra coisa que vocês devem levar em conta. O tempo para produzir estas formas de alimento. Como assim o tempo? Vejamos, novamente, vegetais e carne obtida do nosso exemplo que foi vaca, para resumir a história. Quem é que vai produzir em menos tempo uma certa quantidade de alimento? Pelas características dos vegetais, o tempo necessário para produzir alimento é menor aqui do que aqui. Por quê? Você vai imaginar, pense só naquela macieira que eu coloquei lá no exemplo. É claro que depois a árvore ela vai levar muito tempo para crescer, mas aí depois que ela atingir a vida adulta e começar a produzir fruto a primeira vez, todo ano, sazonalmente, ou então o ano inteiro, dependendo da fruta que você está levando em consideração, ela pode produzir alimento várias vezes. Enquanto que uma vaca, ela vai levar meses para começar, ou anos para começar a produzir leite. Se você abater para produzir carne, você já perdeu aquela vaca, você vai ter que esperar uma matriz ter um novo bezerro que vai crescer, para depois ele começar a produzir carne, ou seja, vai levar muito mais tempo para produzir carne do que para produzir um derivado vegetal. Então, esses outros fatores aqui são muito importantes, porque se você não tiver alimento disponível, uma população não vai se alimentar, e se ela não se alimenta, ela não cresce. Tudo bem? Então, são coisas que não foram abordadas na questão, mas que são de grande importância para a compreensão e para respondê-la. Beleza? Então vamos ficar combinados assim. Sempre que em uma atividade tiver aquela questão que você achou mais complicada e que você quer ver resolvida por nós dessa maneira, a gente faz uma enquete, vocês mandam para mim dizendo que questão vocês querem que eu resolva. E aí na próxima aula ou nas próximas aulas, porque isso dá bastante trabalho para ser produzido, a gente procura resolver, beleza? Então, boa semana, bons estudos e boa aula. Até a próxima.